na versão que você tem em suas mãos. Acredito que o pessoal da projeção também vai projetar o texto aqui na versão que existe. E eu creio que não importa qual é a versão, o Senhor fala naturalmente com todos nós. Então, João, ele começa o texto dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele diz que é um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu repito, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou repetir esta frase: não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito: vós deveis nascer de novo. Oremos a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor permite que a gente tenha acesso à Tua Palavra. Nós temos toda a liberdade de poder folhear a Bíblia, folhear esta mensagem tão poderosa e edificante para as nossas vidas. Em muitos lugares, ó Deus, essa liberdade é cerceada. E eles são impedidos, proibidos e até torturados porque possuem um exemplar da Tua Palavra. Mas queremos Te agradecer, meu Deus. Queremos Te agradecer porque aqui nós temos a liberdade de poder ler, desfrutar da mensagem que o Senhor tem a nos dizer através da Tua santa palavra. Manusear com toda a liberdade as Tuas sagradas Escrituras. E Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor fala continuamente com cada um de nós. E hoje eu creio não será diferente, meu Deus. O Senhor há de falar profundamente aos nossos corações, através desta porção da Tua palavra que acabamos de ler. Fale conosco, Senhor, porque a Tua igreja, os Teus filhos aqui reunidos, Te ouvem e estão dispostos a Te escutar e a obedecer. Assim que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, aqui o Senhor tem uma mensagem para todos nós, e ela é uma mensagem bastante, eu diria assim, desafiadora. Falar sobre um homem notável, alguém que era extremamente querido e respeitado em sua sociedade, alguém que era rígido no cumprimento da lei, conhecedor profundo das Escrituras Sagradas e do texto bíblico, do texto sagrado, e você ter que falar sobre esta pessoa é uma responsabilidade extremamente grande, porque aí nós temos que dizer o quão parecemos pequenos diante de uma figura que transcende sabedoria, uma figura que é extremamente importante na sua sociedade, mas esta pessoa, ela teve uma capacidade imensa de se humilhar, de se rebaixar, muito embora sendo tão importante, ele consegue
buscar ao Senhor Jesus. Ele sendo um mestre, ele vai ouvir a Jesus. Alguém que, na melhor das hipóteses, inspira dúvida sobre os seus ensinamentos. Porque não era todo mundo que aceitava a mensagem de Jesus pacificamente e a acolhia como pura verdade. Jesus era confrontado muitas vezes e eles vinham com a lei para confrontar os ensinamentos de Jesus. Então, no mínimo, esta pessoa de Jesus era alguém que ainda não merecia muita confiança. Mas Nicodemos, sendo tão importante, vai ao encontro de Jesus. Mas aqui tem alguns detalhes importantes que servem para a nossa reflexão. O texto diz que ele foi à noite procurar Jesus. Ora, por que alguém iria, na calada da noite, buscar a Jesus? Isso me faz refletir um pouco e me faz chegar a algumas conclusões, não que elas sejam absoluta verdade, mas me chegam algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. E talvez você compartilhe do mesmo pensamento que eu. Alguém que não quer ser reconhecido falando com alguém que no mínimo é duvidoso, ele vai às escondidas. Ele vai à noite. Porque sou importante, talvez isso não parece muito certo, isso não parece muito bom, e diante da sociedade eu posso até ser constrangido e envergonhado porque estou lá indo conversar com alguém que ainda não merece a confiança de todo mundo. Então Nicodemos, ele vai à noite se encontrar com Jesus, talvez com este receio das pessoas começarem a julgá-lo e a apontá-lo, porque você, sendo um mestre rígido nas Escrituras, um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, vai se atrever a ir lá conversar com aquela pessoa. Talvez isto tenha passado na cabeça de Nicodemos, mas ele mesmo assim, ele não se fez ser vencido por esse constrangimento ou com esse perigo iminente de ser constrangido e vai se encontrar com Jesus. E aqui cabe para nós também esta reflexão. O importante é que ele foi ao encontro de Jesus. Sabe o que me passa também? Eu tenho feito algumas conjecturas ao me deparar com o texto bíblico. Eu tenho pensado algumas coisas, já há algum tempo, inclusive eu falei com o pastor Adonias, pastor, já tem um tempo que esta mensagem tem falado comigo e casualmente agora, não, eu creio que não seja tão casualmente, nenhuma coincidência, mas seja obra do Espírito, que o pastor Adonias começou essa sequência, essa série de pregações sobre o Evangelho de João e olha só, o Espírito de Deus nos conduz para o texto de Nicodemos, que é o próximo texto na sequência da pregação. Mas antes o Senhor já tinha falado isso comigo e tem trazido algumas reflexões para a minha vida. E uma das coisas que eu me pego pensando é, puxa vida, sabe que às vezes isso também acontece com a gente? Da gente também, em secreto, ir se encontrar com Jesus sem que ninguém saiba? Talvez com uma vergonha de dizer para as pessoas que convivem com a gente: ué, você virou crente? Ai, 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 agora vai me dizer que você vai andar com o livro da capa preta embaixo do braço. E a gente às vezes fica envergonhado disso, né? E a gente se esconde, a gente não assume a nossa decisão
de ir ao encontro de Jesus e encontrar com Ele. Puxa vida! Aqui cabe realmente um ponto para nos confrontar vigorosamente e dizer, puxa vida, será que eu também não estou indo me encontrar com Jesus às escondidas, na calada da noite, sem que ninguém me veja, para que ninguém fale nada a meu respeito? Será que eu também não estou tendo a mesma atitude de Nicodemos, saindo pelos becos, se esgueirando pela escuridão, para se encontrar com Jesus? Mas mesmo assim, irmãos, mesmo que você esteja envergonhado de assumir que é crente, que é salvo, liberto por Jesus, comprado com alto preço, por mais que você tenha medo e por mais que você tenha vergonha de assumir isso, nunca, jamais negue a sua fé. Nunca, jamais desista. Mesmo que isso te custe ser envergonhado pelas pessoas. Permaneça. Nicodemos, apesar de toda aquela situação, ele foi encontrar-se com Jesus. E nós não podemos, de forma alguma, também deixar que o mundo por aí nos faça desistir de ir ao encontro de Jesus. Não podemos, de forma alguma, deixar de estar na presença de Jesus e ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Em algumas situações nós somos exigidos a confessar que somos crentes em Jesus Cristo. Porém, não é todo mundo que se sente à vontade para dizer e afirmar isso. Nós precisamos ouvir mais de Deus. Precisamos verdadeiramente ir ao encontro de Jesus para ouvir o que Ele tem a nos dizer. E sabe que o que o texto me revela aqui, irmãos? Nem sempre aquilo que Jesus tem a nos dizer é tão agradável e gostoso de se ouvir. Já parou para pensar isso? Por isso que muitas vezes quando você vai no culto, tem um monte de irmãos, né, todo mundo saindo do culto pela mesma porta. Aí lá no portão algum fala para o outro assim, nossa, o culto hoje estava tão gelado, né? Mas o outro já bem avivado diz assim, meu Pai eterno, como o Senhor falou comigo, sai daqui alegre, feliz, porque o Senhor verdadeiramente mostrou a sua face para aquela pessoa, e ele saiu daqui edificado, e era o mesmo culto. Muitas vezes aquilo que Jesus tem a nos dizer pode não ser muito agradável para uns, mas é extremamente edificante para outros. Depende de como está o seu coração e a sua mente ao ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Nicodemos, ele era respeitado na sua sociedade por conhecer tudo que havia de Escritura. Um profundo conhecedor das Escrituras. E ele não entende aquilo que Jesus fala. Sabe o que Jesus falou para ele? Antes disso tudo, né, ele fala para Jesus assim, conhecendo, né, as obras de Jesus, tudo, ele fala assim, olha, tudo que você faz aí, só pode vir de Deus, porque quem não tem parte com o Senhor, não faz isso que você está fazendo. Tantos milagres que estão acontecendo. E aí eu me lembro daquela passagem em que Jesus dispensou os discípulos 2 a 2, e depois quando eles voltaram, Jesus pergunta, o que vocês viram? E eles dizem, olha, coisas absurdas estão acontecendo, coisas maravilhosas. Os coxos estão andando, os paralíticos estão se regenerando, seus nervos, tendões, tudo está acontecendo de bom aqui. Há salvação no meio do povo. E eles ficam maravilhados com aquilo. Então, meus queridos, Nicodemos também sabia disso. Ele sabia das coisas que estavam acontecendo. Então ele vai lá e diz para Jesus, olha, eu acho que você tem parte com o Senhor mesmo, porque
nada acontece se não for por Ele, e você está fazendo essas coisas, então você tem parte com Deus. Ele próprio já chega afirmando isso, e Jesus, ele não elogia Nicodemos. Talvez Nicodemos quisesse receber um elogio, né, de Jesus. E Jesus poderia ter dito para ele assim: realmente, Nicodemos, você conhece muito, hein? Você é um entendido nas coisas. Você está vendo os sinais. Meus parabéns, Nicodemos, parabéns, hein? Puxa vida, continue assim, esforçado, dedicado. Será que Jesus fez isso com Nicodemos? Não. Jesus agora desafia Nicodemos a deixar algumas coisinhas que ele cria da sua estrutura, da sua cultura, e lança um desafio. Olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver. Olha aqui o que Jesus está dizendo: não pode ver o reino de Deus. Muito embora aquelas coisas estivessem acontecendo, todos aqueles milagres, aqueles prodígios estivessem acontecendo, mas ainda assim, se não nascer de novo, os meus olhos espirituais não conseguirão ver as coisas acontecendo. Meus queridos irmãos, aqui nesta igreja eu sou testemunha de muitos milagres verdadeiros e prodígios que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor tem ministrado cura aqui neste lugar. O Senhor tem ministrado vidas transformadas aqui neste lugar. Mas nem todos conseguem ver esta maravilha que está acontecendo no meio da igreja do Senhor, aqui neste lugar. Meus queridos, há 4 anos atrás, na festinha de aniversário de 1 ano da minha netinha, eu não podia carregá-la no colo, eu não podia pegá-la no colo, porque o meu fígado estava se decompondo, e qualquer esforço que eu fizesse, eu poderia sofrer consequências terríveis. Então eu não poderia de forma alguma pegar a minha netinha no colo, e ela estava fazendo 1 aninho, justamente no dia de hoje, 31 de agosto. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha neta está fazendo 5 anos, e eu posso pegá-la no colo, eu posso abraçá-la, eu posso carregar e brincar com ela. Maravilhas do Senhor, prodígios, milagres acontecendo aqui, neste lugar. Aqui nesta casa o Senhor tem curado câncer. Aqui nesta casa, pessoas têm sido restauradas. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que estão acontecendo no nosso meio e já olhar, contemplar, visualizar o reino de Deus que se faz aqui neste lugar. O reino de Deus está aqui. Mas a gente precisa nascer de novo. Eliminar de nossas vidas nossas velhas convicções, nossas velhas crenças, algumas verdades baseadas em achismo, baseadas em fatos que nos contaram, em coisas que nós nem participamos, não vimos e nem assistimos, mas nós temos como verdade porque alguém falou. Muitas das verdades que nós temos por aí não são de fato a verdade de acordo com a palavra de Deus. Precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus acontecendo em nosso meio. Eu ainda quero falar sobre este novo nascimento.
E volto e insisto nisso, muitas vezes aquilo que Jesus fala conosco talvez não seja a coisa mais agradável de ser ouvida. Ao invés de vir um elogio para Nicodemos, veio para ele uma verdade escancarada: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tire da sua vida algumas convicções que talvez não sejam e não correspondam exatamente aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus espera de você. Mas Nicodemos, muito apegado às velhas tradições, aos velhos costumes, aos ensinamentos e às verdades que ele conhecia, não lhe cabe na cabeça o que é este nascer de novo. Ele não consegue entender o que é nascer de novo. E aí ele vai lá para a biologia. Por incrível que pareça, o homem entendia de biologia também. E na biologia diz que é impossível alguém, já sendo velho, voltar ao seio, ao ventre da sua mãe para nascer de novo. Impossível. E é isso que Nicodemos entendeu. Ah, meus queridos, tem muita coisa aí que a gente também não está entendendo, né? Tem muitas coisas que a gente não está entendendo, mas que a gente precisa abrir os olhos espirituais, nascer de novo, para que a gente possa ver esta verdade que Deus está mostrando para nós. E aí, é interessante que um outro episódio, não sei se vocês se lembram, mas lá em Mateus 19, do 16 ao 30, conta uma história de alguém que também ficou assim muito preocupado com aquilo que Jesus falou para ele, né? Lembram do jovem rico? Quando Jesus conversou com o jovem rico lá, o jovem rico falou assim: mas eu faço todas essas coisas aí, estou acostumado a fazer tudo isso. E aí Jesus fala assim, ó: você tem que nascer de novo, meu caro. Apesar de você praticar tudo isso aí, mas agora você tem que fazer uma coisa: vende tudo que é seu, dê aos pobres e me siga. Ele foi confrontado naquilo que ele tinha mais apego, que era o dinheiro, os bens, os valores. E ele não entendeu a mensagem que Jesus tinha dito para ele. É fácil, quando a gente experimenta da presença de Jesus em nós, você repartir aquilo que você tem de melhor com os outros. Não significa que você tem que ficar pobre. Significa que você sabe compartilhar as bênçãos de Deus. Jesus às vezes está falando para a gente também algumas coisas que a gente não compreende. Mas aqui está a palavra do Senhor, e eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é desafiadora. E não é à toa que Paulo, escrevendo ao seu amigo Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele nos alerta para a palavra de Deus. Projetou aqui? Olha que bênção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. No verso seguinte, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha, a palavra de Deus é isso. Ela vem justamente para nos ajudar a corrigir os nossos rumos, corrigir as nossas atitudes, corrigir aquilo que está errado, corrigir os rumos que precisamos seguir.
A palavra de Deus, ela é assim. E se não fosse assim, não teria nenhum sentido acreditar nela. Ela tem que ser assim. Eu sou professor e eu digo para os meus alunos, eu digo assim, meus alunos, eu estou aqui plenamente à vontade para elogiá-los quando vocês estiverem fazendo as coisas certas. Porém, se vocês estiverem fazendo coisas erradas, não contem comigo para passar a mão ou para elogiá-los, porque isso eu não vou fazer. Porque para mim, o certo é certo e o errado continua sendo errado. Se você quer mudança, precisa corrigir aquilo que é errado. E é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Às vezes a gente está no bem bom, no gostosinho. Aí vem a palavra de Deus e nos confronta, nos desafia, nos instiga a irmos para outras instâncias, para outros rumos, para outros destinos. Recentemente nós vimos aqui o testemunho da Gabi. Ela veio aqui pregar na nossa igreja, uma jovem de 21 anos, acho que é 21 anos, né? Uma jovem que veio aqui, o Senhor escreveu o destino e o rumo dela desde os 9 anos de idade. E aos 16 ela já estava lá obedecendo o ídolo do Senhor. Porque a palavra de Deus nos estimula, nos instiga, nos move a fazermos estas coisas. Porque nós precisamos ser preparados, aptos diante desta palavra para toda boa obra. Nós precisamos também dar uma olhadinha nos equívocos que cometemos diante da fala do Senhor Jesus. E mudar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente. Paulo também escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículos 2 e 3, ele nos diz isso, que não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo muitas vezes aponta um rumo que nós devemos seguir, mas se você está na palavra de Deus, você não pode ir pelos rumos do mundo. Você tem que corrigir a sua rota. Então amoldem a sua mente, não conforme os padrões do mundo, mas conforme os padrões de Jesus, os padrões, as verdades bíblicas do Senhor. E ele diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da mente, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais à frente ele vai falar um pouco sobre aquela pessoa que se acha. Talvez Nicodemos ele fosse uma dessas pessoas, né? E ele vai orientar para que a gente, baixe um pouquinho a sua bola aí, né? Lá no versículo 3 de Romanos, aí, ele fala para a gente, né? Cuidado. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Aqui Paulo está falando de coisas muito importantes para nós. Renovar o entendimento para experimentar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nicodemos não estava entendendo e vai ficando um pouco mais difícil para ele quando Jesus se refere ao nascer de novo. A gente viu aqui no texto bíblico, na sua mente prática e voltada para a observância pura e literal, é inconcebível um homem velho voltar ao ventre da sua mãe. Certa vez eu ouvi uma fala que era o seguinte: o rei Charles, o rei Carlos agora da Inglaterra, esse novo aí, filho da rainha Elizabeth, que ascendeu ao trono algum tempo atrás aí, pouco tempo atrás. Eu ouvi a seguinte frase: o rei Charles da Inglaterra, ele tem um reino, é soberano neste reino, ele tem um cetro de rei,
ele tem uma coroa, mas o que é mais surpreendente, ele não governa. Interessante, não é? Alguém chegar a essa conclusão. Por que ele não governa? Porque ele depende do parlamento inglês para tomar as suas decisões. Na verdade, ele, o rei, deve obediência àqueles que estão abaixo da sua posição real. É interessante isso, não é verdade? O súdito é que manda no rei. E o rei precisa tomar as decisões ouvindo o súdito. Às vezes não é muito diferente com a gente que ele está fazendo com Jesus também, viu? Às vezes a gente está cantando aí, rei, 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 Jesus é nosso rei, 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 Jesus é nosso rei, mas a gente às vezes não está obedecendo a Ele. Ele não está governando em nossa vida. Muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa com o Senhor Jesus. Será que nós também não estamos tirando a autoridade do Rei Jesus sobre a nossa vida? Precisamos ouvir mais o Senhor e buscar o entendimento no Espírito para compreender com clareza a voz de Deus e sua vontade para nós. Jesus precisa governar a nossa vida. Não somos nós que damos o poder de decisão a Jesus. Ele que precisa ser o Rei soberano na minha vida e na sua vida. Aí tem uma música, uma canção que a gente ouve rotineiramente, constantemente, ela está sendo tocada, principalmente ali na Rádio Hora, né? E talvez a gente até coloque lá no nosso, na nossa playlist ali, né? Do Spotify e essas coisinhas aí, a gente coloca lá, porque está muito em evidência essa música, né? Da Sara Farias, né? Se eu não te ouvir, e sabe o que ela fala na música? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu padeço. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, se eu não ouvir a Jesus, estou lascado. Se eu não ouvir Jesus, eu só vou fazer coisa errada. Então nós precisamos entender qual é a pura, santa e agradável palavra de Deus para nós. Buscar esse entendimento no Espírito do Senhor, que Ele fala conosco e expressa qual é a vontade de Deus para nós. É o nascer de novo. O nascer de novo é você baixar o volume do mundo e aumentar o volume da voz de Deus. Abaixe o volume do mundo. Abaixe esse volume do mundo e aumente o volume da voz de Deus, para que você entenda perfeitamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. E então, o que é nascer de novo? E após eu estar fazendo essas meditações, essas reflexões todas em cima do texto bíblico, eu fiquei me perguntando, como posso nascer de novo? Como posso nascer de novo? E Jesus, Ele mesmo dá a explicação. Trata-se de algo absolutamente novo, inédito, coisa que nunca existiu. É como se você morresse
e depois você ressuscitasse. Então você tem que zerar tudo. Zerar. É como, desculpe a má comparação, mas vamos lá. Me ocorreu essa comparação. Mas, se o seu computador é infectado por um vírus, você tem que formatar o seu computador. Apagar tudo que você tem lá. Zerar. Para que ele volte de novo, livre daquele vírus. E o nascer de novo é basicamente isso também. Você tem que formatar os seus conceitos, formatar as suas verdades, suas convicções, e até coisas de cultura e tradição, às vezes você tem que deixar um pouquinho de lado. Porque muitas delas às vezes expressam aquilo que realmente não é verdade. Baseados em crendices populares. E aí vem algumas coisas que não correspondem àquilo que Deus espera de nós. Então é zerar tudo. Zerar. Irmãos, quando Jesus fala de que a gente precisa nascer da água e do Espírito, Ele está falando do batismo. Ele está falando do batismo. Porque batismo para nós é um nascer de novo. Simbolizando que você morreu para o mundo. E lá nas águas batismais, você foi limpo. Você foi purificado pelo sangue do Cordeiro, e agora você recebe uma nova roupagem, agora limpa, branca, alvo mais que a neve. Você nasceu para Cristo. Jesus está falando disso. Nicodemos entende de purificação, porque ele conhece tudo de leis e da Escritura. Para ele eram as talhas, os vasos da propiciação, lá do lavatório. A pastora Doniz mencionou isso lá no domingo passado. Nicodemos entendia disso, de purificação. Então Jesus agora aproxima um pouco mais o conhecimento para este homem. A pedagogia de Jesus, ela não é que é professor, está se vendo nessa palavra, né? A pedagogia de Jesus não falha. Ela pode não ser compreendida de início, mas ela chega a um bom termo no final. E os resultados são extremamente satisfatórios. É verdade, irmãos. É verdade. Temos aqui professores, professoras aqui no nosso meio. Uma das coisas que eu fiz quando não era batizado, e muitas vezes eu até me envergonho daquela minha fase. A minha boca era impura, irmãos. Era impura. Contava piadas nojentas para fazer o povo rir. E as pessoas riam daquilo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, a primeira coisa que eu pedi para Ele: Senhor, isso eu não quero mais para a minha vida. Isso eu não quero mais para a minha vida. E quando eu desci as águas do batismo, eu tenho absoluta certeza e fé no Senhor Jesus. Todas as piadas sujas e imundas ficaram lá no fundo do batistério. E quem surgiu foi um homem que hoje não diz um único palavrão. E eu lamento muito que nos lugares que a gente frequenta por aí, palavrões têm virado cultura na boca de muita gente, inclusive na boca de crente. E a gente precisa vigiar
os nossos lábios. Nascer de novo implica nisso também, irmãos. Vá numa partida de futebol para você ver lá e você admira. Meu pai do céu, aquele crente está falando isso mesmo? Foi isso que eu ouvi? Ou quando você vai em alguma festinha por aí, você lamentavelmente ouve alguém falar uma imprecação absurda. Tem que nascer de novo. Jesus precisa purificar os nossos lábios. Jesus precisa purificar as nossas vidas. Jesus precisa entrar verdadeiramente no nosso ser para transformar aquilo que era nojento, vergonhoso, em alguma coisa nobre, honrado. E que a gente não vai se envergonhar depois, quando alguém disser, nele eu confio porque ele é crente. Pode confiar, a palavra dele é válida. Aquilo que ele faz merece a nossa confiança. E é isso que Jesus, quando nós chegarmos lá diante do juiz, é isso que vai acontecer. Meu Pai do céu, que dia triste e terrível será aquele em que nós haveremos de comparecer diante do juiz, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele governa com cetro de ouro. Ele olhar e você fala assim, sou crente, em teu nome fiz muitas obras, em teu nome eu fiz outras coisas, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, dizendo, aparte-se de mim. Olha que coisa mais triste, meus irmãos. No entanto, será uma grande alegria, se diante do juiz a gente comparecer e ele disser para a gente, vem bendito de meu Pai, vem aqui, me dá um abraço, é isso que eu estou querendo de você, venha conviver comigo aqui, vamos ceiar, na ceia derradeira com o Cordeiro. Eu quero estar lá, você quer estar lá, irmãos? Precisamos nascer de novo. Nesta noite o Senhor está te convidando, nasça de novo. Mate esta velha criatura, que muitas vezes está te envergonhando. Você não precisa sair na calada da noite se escondendo para dizer que é crente. Você não precisa ficar ocultando a sua identidade em Cristo. Você tem que ser luz, tem que ser sal da terra, para que brilhe através de você a luz de Cristo, para que com sua vida você dê sabor à vida de outros. É o novo nascimento que Jesus pede de nós. Pediu a Nicodemos e pede para mim, pede para você nesta noite de hoje. E a pergunta que se faz é, você quer nascer de novo? Você quer nascer de novo? Você quer fazer uma opção valorosa, digna, honrada e nobre por Jesus? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. É uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do juízo e do pecado. E eu estou caminhando para o final, meus irmãos. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor, que estará ministrando uma canção. O que é interessante do texto, meus irmãos, e eu vou parar justamente por aqui, porque eu sei que o pastor Adonias, ele vai dar sequência. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com o coração do pastor Adonias, e ele vai ministrar na sequência do texto bíblico. Amém, pastor? Amém. Ele vai, já está estudando, porque Deus está falando. Deus vai continuar falando.
E Ele vai continuar desafiando a igreja do Senhor, porque Ele espera que aqui neste lugar nasça uma igreja vibrante no Senhor Jesus. Aqui precisa ter pessoas renascidas em Cristo. Aqui precisa brilhar a luz do Senhor. Aqui nós precisamos ver o reino de Deus acontecendo. E olha, que coisa mais impressionante. Nós precisamos entrar neste reino de Deus. Porque Jesus fala para Nicodemos que quem não nasce de novo não pode ver. Mas Ele também nos diz que aquele que nasce do Espírito Santo e das águas, este entra no reino de Deus. Queremos entrar neste reino de Deus, mas para isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus e compreendê-la. A gente só vai compreender se a gente estiver olhando e ouvindo com os ouvidos espirituais e não com os ouvidos carnais, porque aquilo que é da carne é carne, aquilo que é do Espírito é Espírito. Fala, Senhor. Fala, Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz. E sabemos que se não ouvirmos, nós perecemos. Se não ouvirmos a Tua voz, algo de muito ruim acontecerá. Precisamos ouvir a Tua voz. Nicodemos não duvida do novo nascimento. Se ele duvidasse do novo nascimento, ele bateria a boca com Jesus. E ele faria como o jovem rico. Ele sairia dali entristecido porque não entenderia absolutamente nada do que Jesus estava falando. Mas Nicodemos, ele se faz humilde e pequeno naquele momento. Era tão importante, mas ele se faz humilde para ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. E ele ouve e não duvida, porque ele não sai dali, não sai daquele lugar sem ter ouvido o que Jesus tinha a lhe dizer. Eu creio que Nicodemos esteja com Jesus, porque ele ouviu o que Jesus falou sobre o nascer de novo e não duvidou do nascer de novo. Assim como aquele etíope no caminho, que estava lendo a palavra de Deus, mas não compreendia. E o Espírito Santo levou Felipe para pregar para aquele etíope. E naquele dia houve salvação para aquele etíope, porque ele nasceu das águas e do Espírito. Um dia o Senhor falou com você também, e você deu uma resposta a Ele. Você quis descer as águas do batismo. Então, sede firmes, corajosos, determinados, disciplinados, e não se desvie desse compromisso que você fez, não com o homem que te deitou nas águas, mas você fez com o Senhor. O seu compromisso foi com o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou te convidar agora a ficar em pé. Se você estiver ouvindo a voz do Senhor e Ele está te incomodando, para que você se apresente diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero este novo nascimento. Eu quero participar deste reino que o Senhor está nos mostrando para nós. Eu te digo, a chama arderá continuamente sobre o altar, se você quiser. A nossa equipe de louvor vai cantar uma canção. Medite nesta letra, medite nessa canção e faça um compromisso com o Senhor. Eu quero o novo nascimento.